Olhe para a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, começa assim o texto, olha. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa, pesada, a ponta de ferro, pesava mais ou menos uns 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita: mandem alguém para lutar comigo. Diga um amém, diga. Eu vou pedir a você, nós vamos orar e logo em seguida eu vou continuar a leitura desse texto. Olhe só, antigamente, e alguns aqui sabem do que eu vou falar, antigamente qualquer criança na igreja sabia essa história. Essa história aqui era uma história muito ensinada na Bíblia. A grande vitória do povo de Deus, do rei Davi, do Davizinho sobre Golias, era uma história muito conhecida. Qualquer criança, ao longo do tempo nós fomos perdendo a essência de conhecer uma história tão importante. E hoje eu quero usar essa história para ministrar aqui um ensino, tá bom? Curva a sua cabeça num sinal de rendição. Fecha os teus olhos aí para se particularizar com Deus, não olhar para o lado agora, e comece a falar com Deus. Pede para Ele. A Bíblia diz assim, que quem pede recebe. Pede para Ele agora: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, abre os meus olhos, muda a minha maneira de ver, pensar, agir. Muda, Senhor, pela palavra. Ore aí, pede para Deus: Pai, em nome de Jesus Cristo, o meu pedido agora é que de maneira nenhuma a Tua palavra esteja limitada, Senhor, em mim. Em nome de Jesus, Senhor, não haja nenhuma limitação da Tua palavra agora ser liberada, ministrada, Senhor, segundo a minha limitação. De forma nenhuma a Tua palavra esteja livre agora neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que segundo cada um aqui está buscando, receba. Em nome de Jesus, amém. Diga para alguém com carinho, fala assim: Deus quer muito falar com você. Ok. Vou continuar a leitura, gente, tá bom? Vou pular alguns versículos. Vou lá para o versículo 41 do mesmo capítulo. Lá para o versículo 41. Vou ler até o 44. Eu vou pular também, vou ao 48, 49. Vamos fazer essa leitura. O texto fala assim, olha: Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Agora o texto fala assim: então
Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Amém? Olhe para cá, se você puder, olhe para cá. Eu vou usar aqui para ministrar hoje um princípio da medicina, né? Como se fosse um médico. O médico, ele não pode, não há nele nenhuma, estudar tanto como estuda, não há uma intenção dele de olhar para você e falar que ele não sabe o que é, não sabe o que você tem. Então, muitas vezes, um diagnóstico que nem você sabe o que é. O médico pergunta onde dói, você fala assim, aqui, ó. Não sei, aqui, dói aqui. E aí o médico, ele não pode falar, ó, eu não sei, vai para casa. Ele não pode falar assim. Então ele começa a fazer questionamentos, perguntar para você. Porque se você for para casa sem saber o que está acontecendo, aquilo pode se agravar, vai piorar. Ou você pode passar anos da sua vida com uma enfermidade. Então ele começa um questionamento. Ele fala para você, eu vou pedir exames. Vou pedir uma bateria de exames para a gente saber o que está acontecendo. Tem um problema. E aí ele fala, vamos lá, tem algum caso na família? Né? Aí algumas pessoas falam, ó, meu avô, não, olha, realmente, da minha família. Aí na hora ele já fala, então vamos por esse caminho. Ele pergunta lá, falou, ó, fuma, você fuma? Se fuma, ele fala, então é isso e mais outras coisas, porque fumar, aí só vai fazer mal. Você usa droga? Bebe? Ele vai perguntando ali, porque ele quer identificar algo, ele quer achar alguma coisa ali, um exame, vamos fazer exames. E é incrível como que nós, muitas vezes, sabendo que alguma coisa está errada, alguma coisa está dando errado, alguma coisa não está bem, e nós não fazemos esse questionamento. A gente vai vivendo anos da vida, um tempo grande da nossa vida, com algo dando errado. Quando eu saí de casa, muito cedo, eu saí de casa com 14 anos de idade, e eu estava fora de casa, falando um pouco da minha vida para algumas pessoas. Eu falei para alguns parentes meus distantes, e eu disse, eu fraturei 11 vezes o meu corpo, já me quebrei 11 vezes. E quando eu falava isso, eu ouvi um comentário, e eles falavam assim no comentário, assim, eles falavam assim, nossa, a boca da mãe dele era muito forte. Eles falavam assim, a boca da Adélia era muito forte. E eu não sabia nada. E eu me lembro que eu perguntei, o que é isso que vocês estão falando? Eles falavam assim, sua mãe sempre dizia assim, esse menino vai se quebrar todo. Falava, olha, e a gente falava, Adélia, não fala isso. Toda hora falava assim, o jeito dela de tratar, assim, de falar, ela ia falar alguma coisa, qualquer coisa que estivesse fazendo, e eu não era arteiro, né? Eu era muito quieto. E aí a mãe falava, você vai se quebrar todo. Eu me lembro uma vez, um ônibus atropelou uma menina, e a mãe estava perto, a mãe viu o acontecimento ali, todo mundo socorrendo a criança, a menina, e a mãe ali, no estado ali de ver aquela cena, aquela situação, mesmo ali, diante daquilo, ela ainda repetia, ela falava, as pessoas estavam perto, ela falava, eu sempre falei para ela que um dia um ônibus ia passar por cima. Olha, mesmo ali, ela ainda repetia. Tema de hoje, eu quero estudar com você aqui, se você puder anotar agora, eu vou ficar muito feliz. Os erros que nos levam à derrota.
os erros que nos levam à derrota. Partindo de um princípio, e agora recebe essa palavra, por favor, que nós já temos sobre nós uma palavra de vitória liberada. Quem pode dizer um amém? Olha, amém? A palavra de vitória já foi liberada a nós, diz a música. A Bíblia fala sobre isso, sobre todas as coisas. Nós somos mais que vencedores em Cristo, né? A vitória está conosco. E aí, a partir disso, começou a dar algo errado, começou a acontecer alguma coisa, tinha que nos alertar, nós tínhamos que questionar, nós tínhamos que, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Se a vitória de Deus está sobre a minha vida, por que isso está acontecendo? Mas nós vamos seguindo em frente, nós vamos deixando as coisas acontecerem como quiser, e muitas vezes perdendo e chorando e sofrendo, sem nunca fazer um questionamento. Um dia o povo de Deus, a Bíblia fala que quando o povo de Deus sai do Egito ali, debaixo daquela ação extraordinária de um sobrenatural, 10 pragas, o mar se abrindo, a água saindo da rocha, o povo lutando contra os seus inimigos, a Bíblia fala assim, olha, o povo de Deus era como um boi selvagem, vinha lambendo tudo por onde passava. Era assim, era o relato. Um dia eles foram lutar contra uma tribo, uma cidadezinha, um vilarejo. O nome do vilarejo era Ai. Olha, 3.000 pessoas aproximadamente. Aí eles falaram, não vamos com todo mundo. 3.000 pessoas, não precisa mover todo o exército. E eles perderam, passaram vergonha. Mas olha que coisa interessante, gente, está na Bíblia. Nós temos que ir lá, aí lá a gente tira uma lição. Aí a pergunta, e eles falaram algo muito sério. E eles falaram com Deus, falaram, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu perdi? Eles falaram com Deus, e eles não falaram assim, Senhor, quando ouvirem falar que nós perdemos, porque não é comum para nós, porque o nosso Deus é que luta por nós, o Senhor é que nos dá vitória. Senhor, o que está errado? O que eu fiz? Onde foi que eu bobeei? O que foi que eu abri? O que eu permiti? E nesse momento Deus falou, vocês perderam porque tem um erro no meio de vocês. E tinha mesmo. Quem já leu essa história? Vai ler essa história, muito importante, você vai ler lá. E tem um erro na história lá, né? Um dia, uma moça que trabalhou comigo, ela tinha 2 filhos com 2 namorados, era uma mãe solteira. Ela tinha 2 filhos com 2 namorados já. Mas a vida segue, gente, amém? Isso aí é algo que aconteceu, louvado seja Deus. A vida tem que seguir para frente, né? Um dia ela engravidou de novo. E ela, para contar, ela ficou tão sem jeito de contar que tinha engravidado. Ela chegou e ela falou assim, minha mãe também teve 3 filhos com 3 homens diferentes. Ela não entendeu, já havia um erro. Sabe por que está acontecendo? Sabe por que está perdendo? Sabe por que tem um erro? E os erros que nos levam à derrota. Quantos de nós, aqui mesmo, olha, temos na nossa família talvez um caso, uma situação de alcoolismo, mas você tem que estabelecer algo diferente na sua vida. Não quero isso para a minha vida. Em mim quebra isso, esse efeito que vinha destruindo, que vinha fazendo perder. A minha família estava perdendo por causa dessa bebida, bendita bebida, vem estragando tudo, destruindo. Houve agressão, não, mas em mim está quebrado isso. Diga um amém. Quantas famílias enroladas. Aí você fala, não, mas em mim vai começar uma outra história. Esse erro que leva à derrota, eu não vou trazer para minha casa.
Quantas famílias aí que você conhece são enroladas, compra, não paga, a cheque sem fundo, enrola os outros. Deus não abençoa rolo, mas aí você sai da sua terra, da sua parentela, estabelece uma nova família, um novo jeito, e o meu jeito é de vitória. Eu quero vitória na minha vida. Diga amém, diga. Eu quero vitória, então eu quero quebrar isso. Não quero mais isso para a minha vida. Em mim eu quero escrever uma história diferente. Então eu queria falar sobre esses erros que nos levam à derrota. São erros que eu já apresentei muitas crianças. Nesse tempo todo que eu sou pastor, quantas crianças já apresentamos na igreja? Eu nunca vi uma criança chamar Golias. Cada 10 crianças, uma é Davi. Uma não, acho que 3 são Davi, né? Você vê o homem, eu li para você, talvez você nem prestou atenção, ele tinha quase 3 metros de altura. Só de bronze nele você ficaria rico. O cara tinha tudo, guerreiro, experiente, perdeu. Por que perdeu? Cometeu erros. Erros que, se você não atentar, e se você não perceber, e se você não questionar, e se você mesmo não falar o que está errado, você vai continuar perdendo. Dentro de uma igreja, mas eu já estou dentro da igreja, e está perdendo. Pastor, e está sofrendo. Mas é onde você pega e fala, não, espera aí, eu vou parar, eu vou corrigir isso aqui, olha, Deus está me ensinando a estabelecer algo novo. E eu vou começar a andar dessa maneira agora. Se antigamente era assim, em mim eu quero estabelecer algo totalmente diferente. Amém? Vamos lá, estuda comigo, depois nós vamos ceiar juntos aqui. Primeira coisa que eu preciso falar. Faz um favor para mim. Fala para alguém do seu lado assim, fala assim, ó, hoje Deus não vai falar o que você quer ouvir. Hoje, vocês estão parando de falar, gente, já ficou com medo. No começo você pensou que era bênção, você já começou alto o som. Aí agora você ficou com medo, mas se a mulher é a esposa, você está com medo. Vamos lá, vai. Mas hoje Deus vai falar o que você tem que ouvir. Amém, pronto, desfaz a cara aí, isso, vamos lá. Vamos aprender. Um homem 3 metros de altura, forte, treinado, perdeu uma pedra só. Uma pedra, imagina como é que estava errado isso. Uma pedra só, não precisou nem das outras, eram 5 que Davi tinha, uma só ele perdeu. O que foi isso? Por que perdeu? Onde é que está esse erro? Agora me acompanha, se você puder anotar, anote isso. Olha, o erro que nos leva à derrota, estar do lado errado. Olha, se você puder, ó, tem um lado certo e tem um lado errado. E às vezes, inconsciente ou até consciente, nós estamos do lado errado. Existe um lado, e isso é importante, irmãos. Aqui eu vou ler esse texto para você agora. Você vai perceber que você pode estar orando, você pode estar dentro da igreja, mas você tem um pensamento, você está debaixo de uma ministração errada, está de um lado errado. E Deus, a vitória não é estabelecida por causa disso. Olha, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Qual que é o erro que nos leva à derrota? Estar do lado errado. Então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Olha qual é a mensagem. Não é desse lado, não é por força, nem pela violência que vocês vencerão. Agora olha o lado que ele aponta. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é muito sério. Nós trazemos em nós uma maldade, e essa maldade, se ela não é submetida
a ação do Espírito Santo na nossa vida nos corrigindo, nós pendemos para um lado. Preste atenção, não há vitória nesse lado, há derrota. Por isso que a Bíblia diz, olha, eu estou dizendo uma mensagem para vocês, não é desse lado que vocês vão vencer. Você pode aparentemente achar que está certo, mas não tem vitória, vai ter uma derrota. Porque ele está dizendo, não é por força e nem na violência. Deus não age assim. Deixa o meu Espírito agir na sua vida. Quem pode dizer um amém? Anote isso, se você puder, preste muita atenção. Existem dois lados. Um lado, irmãos, é o da injustiça. A igreja, preste atenção, uma bandeira que a igreja tem que levantar, a igreja do Senhor, que é vitoriosa, é a bandeira da justiça. Existe o lado da acusação. O pai da acusação é Satanás. Nós temos que parar, irmãos, com isso. Isso é um lado muito ruim, onde a gente acusa. Sabe por que está acontecendo? Está acontecendo por causa disso, irmão. Para, você não sabe. Também não vem na igreja. Olha, isso é acusação, você não sabe. Você tem que parar com isso. Esse lado é ruim, gente. Esse lado que só acusa, a gente acusa. É muito fácil para nós, por isso que a Bíblia fala que a gente não deve nem julgar, para não ter nenhuma acusação, pelo contrário até, né? O lado da intolerância, isso é um perigo. A igreja tem que tomar muito cuidado, irmãos, por defender algo e se tornar intolerante. Nós somos intolerantes. Se a pessoa não tem uma Bíblia na mão, ela tem que ter uma Bíblia na mão. Se ela não tem, ela vai para o inferno. Você não sabe. Nós conhecemos um homem, não sabia ler, não sabia escrever e sabia a Bíblia de cor. Seu Misael, quem pôde, teve a honra de conhecer seu Misael de Cunha, sabia a Bíblia de cor. A gente é assim, se não canta o que a gente canta, se não é, a gente é intolerante. Esse lado é um lado muito perigoso. O desrespeito, o ódio, olha, irmãos, o ódio. Isso é um lado, cuidado, você pode estar pendendo para um lado. Que já desde criança, a Bíblia fala assim, a criança, na sua mais tenra idade é má. Se ouve uma criança falar, eu odeio, e você não corrige. Quantas vezes, às vezes tem que falar, por que é isso? Por que você está odiando? Sabe o que é ódio? Você não está querendo dizer outra coisa? Porque você está aceitando isso no seu coração. Nós não somos assim. Nós abençoamos, irmãos, né? Da maldade, da violência. Não é assim, irmãos. Mexeu comigo. Agora a mão de Deus vai pesar. Vai pesar em você. Nós não somos assim. Esse lado, deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim. O nosso lado é o de abençoar. Nós somos abençoadores. Você vê, poucos dizem amém, que a gente quer luta, a gente quer violência, a gente quer que pague. É tão sério isso que a Bíblia fala assim, que nós temos que abençoar até quem nos maldiz, quem faz mal, até quem faz mal. Nós temos que, esse é o lado da vitória. É quando você mesmo numa situação assim, você não quer o mal, você não quer o ódio, você não quer o desrespeito, a intolerância, não, você abençoa. Por quê? Porque há bênção sobre a minha vida, e a minha vida ela tem vitória em todo o tempo. Ah, pastor, mas eu vou abençoar a vida dele, eu vou liberar a vida dele. Por quê? Porque sobre a minha vida tem vitória. Aí eu caio para o outro lado, que eu quero, a Bíblia fala, não é assim, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. 2, anote aí, vamos lá. Erros que nos levam à derrota.
Menosprezar, anote essa palavra tão importante, menosprezar. Essa palavra quer dizer assim, olha, diminuir o valor, não dar importância à qualidade, virtude, capacidade de alguém. Isso é menosprezar. Golias tinha 3 metros de altura, ele tinha que ficar quieto, ele tinha que ficar calado. Mas ele chegou, ele olhou para Davi e falou assim: que isso, cara? Ele menosprezou, ele tirou o valor, ele ofendeu. Quem é pai e mãe aqui, dá um sinal assim. Cuidado, nós estamos cometendo um erro. Um dia a conta vai chegar para nós, pais. Nós vamos ensinar os nossos filhos e tirar do coração dele o menosprezo. Você vê o jeito que a criança trata as coisas, o desprezo, jogar fora. Ela menospreza algo que custou caro. Lá em casa agora tudo é sertão, vai para o sertão. Eu brinquei de manhã que até chocolate não vai. Não, chocolate não vai, mas tudo que a gente vê que está menosprezando, falar, daqui que vai para o sertão. Que a gente não percebe que está menosprezando coisas, e amanhã menospreza pessoas, amanhã está menosprezando a família. Por isso que família hoje não está valendo nada. Eu nunca tive assim isso, mas eu achava bonito. Você mexia, por exemplo, com uma pessoa que tinha 5 irmãos, você ia apanhar. Você ia apanhar. Porque vinham os 5 irmãos, que nem sabia quem você era, o que você tinha feito, e batia. Hoje os irmãos falam, que se lasque. Porque a gente foi criando menosprezo, a gente não valoriza nada. Nada a gente está valorizando, a gente está deixando. A gente menospreza a autoridade. A gente menospreza as coisas. A gente reclama, a gente despreza, fala de coisas que a gente, preste atenção, se você menospreza as pequenas coisas, você nunca vai ter as grandes coisas. E nós estamos vendo isso diariamente. Reclamam, falam mal, menospreza coisas. Quem aqui é da época do quichute? Hoje tênis tem LED. Imagina um quichute com LED, já era horroroso. Se tivesse um LED, ficaria uma coisa absurda. Era assim. A gente não tinha coisa, né? Hoje larga, menospreza, o pai dá. Quem quer ver? Olha, vai revelar a sua idade, mas fique em paz aqui. Quem aqui começou com Fusquinha 67, 70? Aquele um que funciona até sem gasolina, lembra? Gente, o carro funciona sem gasolina. Você colocava uma resistência de chuveiro no Fusca, ele funciona. Ele funcionava. O Fusca, você fazia, não é partida direta, você colocava uma chave de fenda, ele ligava. Hoje, as crianças aí começam com 2.0, os carros aí, e menosprezam. Não sabe o que é. E isso vai gerando um erro no coração. E aí você vai entender por que perdeu lá na frente. Por que não viu a luta de uma família, a luta para manter uma família, a luta para pôr o que comer em casa, a luta para... Aí menospreza isso. Um dia, quando vai ter, abre mão. Não dá valor àquilo. Não dá valor às pessoas da vida. Eu vou ler esse texto para você, e você vai perceber como isso é sério, como é um erro que leva a pessoa à derrota. Gênesis 16, 5. Olha o que diz, ó. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Isso aqui foi um erro que Agar cometeu. Se ela ficasse quieta, ela foi banida por causa disso, ela foi expulsa. Sarai, quando
vendo que não podia ter filho, uma ideia maluca. Ela era empregada, era como se fosse uma escrava, e ela sabia que tudo da escrava é dela, até o filho. Então você deita com meu marido, vai gerar um filho, e o filho é meu. Só que quando a mulher engravidou, ela olhava e a outra menosprezava, como que dizendo, eu posso e você não pode. Olha o que gerou. Se ela ficasse quieta, olha o que ela trouxe para a vida dela. Cuidado, isso é um erro que traz derrota na sua vida. Terceira coisa, vem comigo. Motivação errada. Motivação errada. Um erro que leva à derrota. Olha, eu vou falar algo aqui que eu estou lutando para acreditar também, sabe? Dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, gente, mas não é tudo. Ninguém fala amém, cara, é um negócio doido. Está todo mundo assim, vai que eu falo amém, o dinheiro some. Mas você não sabe quantas pessoas famosas, com dinheiro que a gente nem sabe contar. Tem gente que fala assim, gente, o que a pessoa faz com tanto dinheiro? Já falou isso. Estão se suicidando, no auge da carreira, na fama, com dinheiro assim que depois aparece herdeiros de todos os lados. Você ficaria chocado em saber quantas pessoas casaram só para sair de casa e agora se tornaram, tem uma prisão agora, o casamento virou uma prisão, porque na fuga eu queria fugir da minha casa, e aí casou. Olha que motivação errada. Quantas pessoas estão estudando porque ouviu falar que a profissão, tal profissão ganha muito, e aí se mata de estudar, se mata depois lá no Confaz, e depois passa a vida toda triste. E aí você olha para uma pessoa que ganha menos da metade que você, feliz da vida. Diga um amém, vai. A motivação está errada. Olha o que eu vou ler para você agora, e você vai entender que a motivação errada, ela traz uma derrota. 2 Coríntios 9:7, olha, que cada um, olha o que ele está ensinando, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui vai contra todo o ensinamento nosso de dízimo e oferta. Se você não der, Satanás vai te roubar. Aí o que a pessoa faz? Melhor eu dar antes que o Satanás roube. Quem der 10 ganha 100. Não é assim que Deus olha. E aí você fala, pô, mas eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, e as coisas em casa não andam, não vão. Está errado o coração. É o coração que está errado. É a maneira como você está fazendo as coisas. Olha o que Deus fala. Ensina que cada um dê o coração primeiro, coloque a motivação correta em fazer. Hoje pela manhã estávamos aqui no culto. Quantas pessoas ofertaram e nós oramos dizendo, Senhor, já não olha mais para o valor do envelope, olha para o meu coração, porque o meu coração quis fazer. Se eu tivesse mais, Senhor, daria até mais, mas o que interessa é que o meu coração, eu quis fazer, eu quero fazer, eu tenho algo para agradecer. É uma motivação. Muitas vezes, irmão, nós estamos fazendo as coisas com a motivação errada. Deixa eu falar para você, Davi, quando ele chegou diante de Golias, para quem não sabe, ele era contratado. Aqueles homens valentes de guerra, esses homens assim naquele porte, o exército pagava para ter um homem desse. Davi chegou para Golias, isso é muito importante que eu estou dizendo a você. Davi chegou para Golias e não falou para Golias assim, falou, Golias, eu vou cortar a sua cabeça e não vou mais pagar imposto. Ele não falou isso.
Ele não falou para Golias: eu vou te matar e vou casar com a filha do rei. Ele não falou isso, mas foi isso que ele ouviu, não foi? Ele ouviu mais de uma vez falar isso, mas ele não falou para Golias: Golias, eu vou derrubar você e eu vou morar na casa do rei. Ele não falou isso. Ele chegou para Golias e falou: Golias, você mexeu com a pessoa errada. Sabe por que eu vim aqui? Eu vim porque você mexeu com Deus a quem eu sirvo. Você falou de quem você não podia ter falado. Você falou do Senhor dos exércitos. Uma pedra foi suficiente para quem tem uma motivação correta. Um amor é uma motivação correta. Quantas pessoas estão fazendo por dinheiro? Não tem amor nenhum. Não ama aquilo. Nem vale lutar por aquilo que não tem amor. Está errado. Eu dou curso de casais. A pessoa vai casar e eu faço esse questionamento muito sério: você vai casar com ele porque você ama mesmo? Quase que a pessoa fala: pastor, que pergunta é essa? Eu falo: mais tarde você vai descobrir que tem uma motivação errada. Então é melhor agora. É amor mesmo? E depois eu tenho que falar umas verdades, e eu falo. Falou: esse violão aí vira violoncelo. Esse cabelão repartido no meio tudo muda, tudo passa. Só a poupança Palmeirinhos continua. É por amor mesmo? É amor? Essa é a motivação mesmo? Ou você está brigado com seu pai e quer sair de casa e o primeiro que você achou? Vamos lá. 4. Erros que nos levam à derrota. Você deveria estar notando isso. Esse homem tinha quase 3 metros de altura e caiu. Uma pedra só derrubou ele. Por que esse homem perdeu? Tinha uma caneleira de bronze, tinha um escudo, tinha uma lança, pesava quase 7 quilos. Como é que um homem desse perdeu? Como que ele perdeu? Perdeu porque cometeu erros que não deveria. E nós estamos cometendo erros. E sem perceber, irmãos, a derrota na nossa vida. Mas eu estou na igreja e está perdendo. Mas eu estou orando e está perdendo, porque está cometendo um erro. Tem um erro que você deveria cortar isso, parar com isso. 4. Olha isso. Falar mal. Essa hora que alguém está falando assim: eu sabia que um dia o pastor ia pegar isso. Falar mal. A Bíblia diz que Golias amaldiçoou. A palavra amaldiçoar, ela tem um peso muito forte na sua tradução. Mas na forma literal é falar mal. É que a gente fala mal com tanta força que a gente amaldiçoa. Falar mal, irmãos, é uma coisa que a gente tem que parar. É um erro que você está cometendo muitas vezes, e você não está percebendo que você está abrindo portas para a sua própria vida. Você está estabelecendo uma derrota, você está deixando aberto, e você nem sabe por onde está entrando. Você está falando mal. Antes de ter filho, pensa num cara com medo de falar mal do filho dos outros, cara. Eu via criança assim, falando: nossa, eu falo e os meus nascem desse jeito. Você olhava para aquela criança, não parava de chorar. Você falou: por que praga é isso que não para de chorar? O que pode o negócio? Dá vontade de falar: pelo amor de Deus, quem aguenta uma criança dessa? Renan acho que chorou até os 10 anos. Gente, por isso que canta desse jeito. O choro era um canto, porque chorava. Eu era pastor em Cachoeira Paulista. A Heloísa conhece todas as ruas de Cachoeira Paulista. Porque para eu poder pregar, ela tinha que sair com o Renan para fora, ficar andando com ele pela cidade. E quando eu pregava demais, que exagerava, chegava em casa e a Heloísa reclamava: você fala muito. Porque tinha que ficar com o Renan para ele parar de chorar. Chorava. E eu falava: gente, eu devo ter falado mal de alguma criança, cara, não é possível. Eu falei mal, lancei pedra para o céu.
Falar mal, nós temos que aprender. Diga um amém que você está me ouvindo. Ó. Fala aqui, ó. Falar mal, gente, nós temos que cortar isso entre nós. Entre nós não pode ter. Aqui na Carisma, nós não aceitamos falar mal das outras igrejas. Não são nossas concorrentes, irmãos. Nós não temos concorrente. São irmãos nossos que têm um jeito diferente, que é a estratégia de Deus, gente. Eu tenho que crer nisso. Está no YouTube, né? Mas eu vou falar. Eu, por exemplo, eu tenho meus pensamentos em relação a algumas igrejas. Cada igreja tem seu jeito de ser, né? Eu sou grato a Deus, eu louvo a Deus, porque se não fosse, pensou, você tem aquela igreja que o cara prega em cima de uma prancha de surf. É uma igreja. Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, eu tenho pensamentos em relação à Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, aqui, olha, na rua Guaranis, aqui em cima, um homem saiu para se matar, um dia à tarde. Ele saiu para suicídio. Ele ia na Dutra. A voz que ele ouvia dizia para ele ir para a Dutra se matar. A Igreja Universal do Reino de Deus era lá perto da rodoviária, onde é troca de óleo. Hoje é um negócio de troca de... Era lá, pó de vidro, era a Igreja Universal lá. Ele saiu, foi para Dutra se matar. A única igreja aberta à tarde. Qual que era? A Igreja Universal do Reino de Deus. Esse homem entrou na igreja, entregou a vida a Jesus e não se matou. Aí eu vou falar mal? Gente, não posso. Não posso. Glória a Deus pelos nossos irmãos que têm doutrinas. Glória a Deus. Glória a Deus para os nossos irmãos que usam calça toda rasgada. Eu fui numa igreja, me chamaram de tiozão. Ainda falaram assim, você não pôs nem uma camiseta. Falaram assim para mim. Graças a Deus, são as igrejas que têm os jeitos. E aí a gente fala mal. A gente fala mal porque a pessoa não está com a Bíblia na mão, mas a Bíblia está no coração dela. Irmãos, por favor. Quantas pessoas falam mal do pastor e você não sabe o que significa o pastor na sua vida. Você não sabe. E eu não estou falando só de mim, que eu sei que muitas vezes eu almoço com você lá na sua casa. E você comendo o maior bifão lá, e eu comendo ovo em casa e você falando mal de mim, né? Mas você não sabe o que é um pastor na sua vida. Quantas vezes você tem um chamado de Deus na sua vida e você não sabe que a Bíblia fala assim: Deus deu o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, a fim de preparar você para você ser o que Deus quer que você seja. E aí você fala mal. Isso é perigoso, isso é um erro que pode estar trazendo uma derrota na sua vida. A Bíblia fala em Eclesiastes 10:20, ouça: nunca fale mal do rei, nem em pensamento. Você também não deve amaldiçoar o homem rico, nem no seu quarto, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras para ele. Agora dose, que eu falei isso, agora você vai ficar falando mal dos outros, mas vai ver se tem algum passarinho te olhando. Se é um passarinho, você fala, ih, vai levar. Não é para falar mal. Olha, irmãos, nós falamos mal do nosso país, do nosso Brasil, pátria amada, nós falamos mal, mas lembre, Deus te colocou nessa terra, e Ele tem planos com você nessa terra. E agora você tem que saber, ler Bíblia, porque nessa terra você vai semear e vai colher 100 vezes mais. Pastor, como é que o senhor fala isso?
nessa mesma terra, pátria amada. Ano passado, só da igreja da Lagoinha, mais de 100 famílias foram embora do Brasil, Estados Unidos, foram para esses lugares. Mas eu creio, irmãos, Deus colocou nessa terra e vai fazer prosperar nessa terra. Chico Anísio, por anos e anos e anos, lançou uma maldição, falou mal do nosso país. Ele falou assim: e o salário? Mas meus filhos vão ganhar bem nessa terra. Meus netos, então, não sei como é que vai ser algo fora do normal. Eu creio nisso, é a semente que eu lanço sobre a minha terra. E os patrões digam amém, hein? Ó, não sai. Você viu? Porque para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. Mas a sua empresa vai ter condições e você vai pagar com muito bem seus funcionários. Mesmo assim não fala amém. Que a gente fala mal. Deixa eu falar para você. É melhor para você, não é para os outros, para você. É melhor você sair da empresa onde você está do que você continuar falando mal dela. Para você é muito melhor. Tem mais vitória sobre a sua vida. Sair, abre uma outra porta, Deus vai te honrar, do que ficar naquele lugar, amaldiçoando um lugar que põe pão dentro da sua mesa. Lembra que eu falei? Não é para ouvir o que você quer, é o que você precisa. Abençoa, porque quem é fiel no pouco, sobre muito Deus vai colocar. Fale, irmãos, abençoa. A hora que Deus quiser. Quem que abriu a porta para você desse emprego? A hora que Ele quiser, para te honrar e ver que seu coração é bom, Ele vai te colocar num lugar ainda maior. Crê nisso? Irmãos, pare de falar mal. Fala mal dos outros, fala mal de quer quem seja. Nós precisamos fechar nossa boca. É um erro que traz derrota na nossa vida. Por último, e eu termino, vamos ceiar. Um erro que provoca derrota, que traz uma derrota muito grande na nossa vida, é não ter um projeto de vida. Pergunta para a pessoa lá assim: você tem projeto de vida? Eu vou pedir para você, por favor, olha para alguém, se você quiser me ajudar, fala assim: você tem algum projeto de vida? Sabe o que nós cantávamos? Nós cantávamos assim, ó: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Ó, deixa eu falar para você: se você não tiver dinheiro para pagar alguém para cortar grama, o mato cresce. Você não tem uma maquininha? Você vai ver o que é o mato. Eu queria ter na vida simples. É só isso que você vai ter. E vai ter que ralar para cortar o mato. Ter uma casinha branca de varanda. Se não pintar, meu filho, não fica branco não. Você tem um projeto de aposentadoria? Ou empréstimo consignado? Não adianta nada, tem uma casinha com varanda, a varanda quebra de tanto que não tem dinheiro, o mato cresce. Você tem um projeto de vida, olha o erro que a gente comete, anos dentro de uma igreja, anos orando, anos, irmãos, qual que é o projeto? Tem que ter um projeto na sua vida. Eu sofro, você não sabe como eu sofro. Essa construção, nós não tínhamos um projeto, estamos construindo agora uma obra tão grande. Não tem projeto de arquitetura, de elétrica, hidráulica, paisagismo. Você põe uma planta no lugar, tem que tirar, porque depois vai passar um negócio. Quantas vezes eu paro a obra, deixa eu pensar, que a gente não tem projeto. Quando você tem um projeto de vida muito claro, não é qualquer pessoa que entra no seu barco, não é. Você fala bem claro: eu tenho um sonho, tenho um objetivo na minha vida. Sabe por que um casamento é ruim, um casamento não dá certo, que vira uma prisão? É você estar casada com alguém que não gosta do que você gosta.
Mas sabe onde foi o erro? Você não falou do seu projeto, do seu sonho. Você não falou que você queria praia, praia, praia. Mas casou com uma pessoa que só gosta do frio. Ou então não gosta nem de sair de casa. A pessoa gosta de ficar dentro de casa. E você quer viajar, quero viajar. Pronto. Há um casamento triste aí. Há um casamento que você fica preocupado, que a pessoa não gosta do que você gosta. Não gosta nem de assistir os filmes que você gosta. Não gosta de nada. Você tem um projeto e você não falou do seu projeto. E aí a pessoa veio para a sua vida e agora no meio do caminho, 15 anos, 20 anos, você está falando, eu gosto tanto, agora é tarde. Você tem que falar qual é o projeto seu de vida. Olha aqui. Golias, ele era pago. Ele falou, olha, vou fazer o seguinte, se alguém me matar, vocês estão livres. Se eu matar, vocês vão ser escravos nossos. Davi não. Davi não. Davi, ele chegou, exatamente na hora que ele chegou, alguém estava falando, quem matar esse homem, vai casar com a filha do rei. Davi tinha um projeto. Davi, ele não queria ficar o resto da vida dele tocando harpa para a ovelha. Davi já tinha uma unção sobre a vida dele, ele só estava esperando a oportunidade. Quando chegou lá, e ele não perguntou, fala para mim de novo aí, conta aí, o que é isso aí? Ele falou, olha, não vai mais pagar imposto, vai morar com o rei, vai casar com o filho. Tem um projeto. Quando ele chegou lá, porque olhe para mim, não vale a pena lutar por aquilo, irmãos, que você não sonha. Não vale o investimento, não vale pagar por algo que você não gosta, que você não... Golias estava lá, Davi não. Davi falou, isso aqui faz parte de algo que é o meu projeto de vida. Um dia vão cantar músicas ao meu respeito. Eu tenho um projeto de vida. Por isso que ele falou, você vai cair. Porque faz parte de um projeto maior de Deus na minha vida. Pergunta de novo para a pessoa do lado assim, você tem algum projeto de vida? É muito triste ver a pessoa chegar numa idade, e a idade ser a idade da frustração, porque agora já não dá para fazer mais nada. Porque quando você podia, você não fez projeto de vida. Você não estabeleceu o que você queria ter quando chegasse aos 60, 70, 80. Eu creio, gente, que se não mudar, em nome de Jesus, com 100 anos eu estou aposentado. Se não mudar, botar os pezão para cima assim. Você tem um projeto? Vai chegar lá, vai ter que ficar fazendo empréstimo, porque você não pensou, não programou. Olha que derrota. Última coisa que eu quero falar com vocês é isso. Um erro que provoca derrota é você não ter um projeto na sua vida. Fica de pé, vamos cear.